Fala galera, Guilherme Trindade do canal RTF aqui hoje com participação mais que especial do Tigrão da Strike Pro, antigamente conhecido como Muay Thai Dicas. Muay Thai Dicas, muito conhecido, cara, popstar. Hoje é dia de celebridade no canal RTF. E nós pensando, que assunto que nós vamos falar? Não, a gente tem que conversar alguma coisa. A gente está aqui em São Paulo para a inauguração da primeira loja física da Máximo, que é quem está possibilitando esse nosso encontro. Encontro não, cara. Corta. Corta. Ah, não é ao vivo? Corta. Está possibilitando isso. E aí surgiu diversos assuntos. A gente conversou diversas coisas num período que a gente não estava gravando e muitos assuntos deviam ter sido gravados, que eram coisas bem interessantes. E numa brincadeira meio que o... Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre lutadores que nunca lutaram e professores que não têm propriedade sobre aquilo que estão falando. Eu acho que é uma coisa interessante. Tigrão, o que tu diz? Então, cara, a gente deu boas risadas ontem, né, falando sobre esse assunto, porque hoje a questão do marketing, né, velho, tá muito marketing pegado. Muito agressivo, né? Muito agressivo, que você vai conseguir superar seus adversários com aquele golpe secreto ninja fantástico e... Quer aprender como nocautear o seu adversário? E não só isso, né? Também a questão de muitos professores, realmente professores de YouTube. Porque assim, uma coisa, cara, eu acho assim, muitas vezes me perguntam, pra eu ser professor eu tenho que ter lutado? Não é uma regra, né? Não é uma regra. Eu conheço outros caras que são excelentes professores. E conseguem fazer atleta, né? Conseguem fazer atleta. Por quê? Porque eles vestiram a camisa mesmo do treinador, do professor de atleta e conseguem... E estão ali no cenário há muito tempo. Mais diferente, outra coisa é o cara que... Oportunista, né? Pegar a oportunidade da situação, isso, vestir um personagem e sair do personagem, e se perder no personagem, né? Se perder no personagem é o pior, velho. Porque você vem aqui, vai no YouTube e quer aparecer e aí começa a apelar, cara. Eu sou muito pela sinceridade, eu acho que é por isso que o meu canal não bomba. Eu acho que nós somos dois. Nosso canal já foi melhorzinho, agora tem inscrito e não tem views. Acho que tá faltando treta. Tá faltando treta, isso, a galera gosta de treta. Esse vídeo não é pra ser treta, mas não deixa de ser um tema polêmico, potencialmente, né? Pode ser. Potencialmente pode ser, embora não é o intuito. Não vai citar nome de ninguém, nem nada, mas eu acho que também é reflexo da sociedade em si, né? Da situação atual, de várias coisas. O marketing em volta de todas as coisas está muito agressivo, em volta da luta, em volta do ganhe dinheiro sem sair de casa. Eu faço 1 milhão de reais e apenas 15 minutos por dia. Você quer aprender um golpe que vai nocautear todo o seu adversário? Você quer? Então essa é um marketing muito agressivo, né? Então, eu acho que... Como eu fui criado assim, tipo, com a mentalidade de dojo, né? Pra quem não sabe, eu vim do karatê, né? Tipo assim, eu fiz judô quando era bem moleque, mas depois eu passei um tempo no karatê e eu acho que esse ambiente de tatame tem que ter muito respeito, muita disciplina. Não pode ter mentira, né? Tanto é que é um princípio do Bushido, o Makoto, né? A sinceridade, a honestidade. Então, eu acho que eu acho que tudo tem um limite, né, velho? Tudo tem um limite. E como é que eu vou te ensinar a nadar a regra, né? Se eu nunca nadei na vida. Né? Se eu não sei nem como é que é ter o corpo ali submerso, né? Tipo, ver a falta de ar e tal. Nós comentamos sobre situações de estresse ontem e acabamos falando sobre defesa pessoal, sobre situações de estresse e sobre a pessoa a se portar em algumas situações. Como ensinar uma pessoa que nunca esteve numa situação, não tem domínio, não tem preparo físico, não tem força e com movimentos fictícios. Que nem a gente falou, né, síndrome de John Wick, né? Então, isso aí eu posso falar com propriedade, porque... Antes de falar de defesa pessoal, antes assim, o tempo todo a gente tá julgando, né? Eu tenho que, quando eu vejo uma técnica, quando eu vejo... A gente tem que julgar, né, velho? Pra saber se a parada... Vai dentro do que a gente tem de experiência. E dentro do que a gente tem de experiência, né? Que a gente já tomou soco na cara, né, velho? Eu já tomei soco na cara. Eu já nocauteei e já fui nocauteado. Então, a lei da física funciona pra gente. De fato, né? Então, assim, eu fui estudar e tal. E a gente vê nesse meio da defesa pessoal que tem muita coisa errada, cara. Muito agressor colaborativo. Ou o cara é agressor. Ou o cara é colaborador. Né? Então não tem essa de você me dar a mão e eu conseguir fazer. Não, pô, o cara... Daí a mão. Se eu for fazer isso aqui, ó, sai, estoura a pegada aí. Não é.
eu vou pegar e vou pegar com outra mão e vou puxar E vou vai dar bloquear, sequência na pô, sua eu vou ação, dar- né? Você não vai então. pegar, reage. Tipo assim, aí já é namoro, né? Faz assim que me conquista. Aí, cara, eu acho que falta realidade. Tanto é que depois que a gente começa a estudar defesa pessoal realista mesmo, né? Assim, pô, o cara que tem experiência em esporte de combate, né? Seja o jiu-jitsu, seja o judô, que tem o contato, né? Que apagou, que já foi apagado. Tem outra noção, outra visão. E aí o que eu vejo é que, por exemplo, a galera do jiu-jitsu, né? Olha pra defesa pessoal já com a galera do Muay Thai, já com aquele receio, né? Por conta disso aí, desse marketing, dessa mágica que não pode existir, cara. É desonesto, eu acho. Nós temos diversas modalidades marciais e a gente tem algumas que estão meio uma palavra da moda, hype. Estão no hype. No caso, o Krav Maga, uma modalidade. O Muay Thai já foi puta hypado, né? O Muay Thai eu acho que não perde isso, porque ele tem aquele apelo do fitness, né? Do fitness. O Gil também, agora. Mas eu acho que um grande parcela do pessoal, principalmente o pessoal que não luta e não tem muita. Acho que aquela ideia quero manter minha mente sadia, treinar alguma coisa e quero me defender. Vou aprender o que vai realmente funcionar em situações de rua. E o Krav Maga. E eu não estou dizendo, obviamente, que o Krav Maga não funcione. Não, mas mas a medida com que ele está, a fórmula com que ele está sendo comercializado e apresentado em alguns veículos de comunicação, propriamente dito, né? Tá meio forçado. Mas sabe de que tanga. é que também depende do professor. Tipo assim, os caras... Quando você fala em taekwondo, qual é a primeira imagem? É o cara nas Olimpíadas chutando de todo jeito, né? Daquele jeito rápido, assim, rápido. Aí você vê, pô, aquele cara talvez... Pô, aquele atleta talvez não consiga se virar, porque só tem chute, né? Fica com a guarda baixa o tempo todo, talvez numa situação de rua e tal. Mas aí, depois eu fiquei sabendo que tem o taekwondo raiz mesmo, né? Que ele é muito voltado para defesa pessoal. Então, assim, eu acho que vai depender do professor, né? A vertente com que ele treina, né? Da onde ele treina. O cara pode ser do Krav Maga, o cara pode ser do Kali, o cara pode ser de qualquer porra dessa. Se ele for um cara sério, ele vai ensinar de maneira séria, né? Eu acho que essa falta de seriedade é que tem acontecido bastante, principalmente em relação da defesa pessoal. Porque uma coisa, Guilherme, é eu te ensinar Muay Thai, né? Eu vou lá puxar o aparador pra você, então a situação tá muito ali desenhada, muito ali controlada, né? Então eu não posso dizer... Tipo assim, eu até coloquei um vídeo lá no meu canal que Muay Thai não é defesa pessoal. Muay Thai é um esporte de combate, né? Muay Thai é esporte de combate. Claro, ele traz elementos, traz ferramentas que você pode usar numa situação de defesa pessoal. Mas o conjunto Muay Thai, o conjunto que faz ali o Muay Thai, do esporte de combate, as regras... você não, de preferência é melhor não usar tudo ali, né? Você vai pegar o quê? Soco, cotovelada, joelhada. Fragmentos da modalidade que vai conseguir aplicar. Você não vai ficar aplicar. chutando na rua, você pode cair, Pode calçar jeans, vai dar a cabeça ali. Então, assim, o que a defesa pessoal baseada em realidade faz? Vai pegando esses elementos, uma cotovelada, né? um clinch, aí já vai pro wrestling, aí já pega outro. Aí, mesma coisa, o wrestling é defesa pessoal? Não, é esporte de combate. Né? Mas o que eu posso retirar ali do wrestling e colocar na defesa pessoal? Eu acho que é esse tipo de mentalidade que falta, de fazer esse mix mesmo e parar de oferecer as coisas como... Sabe? Cada coisa tem seu nome, velho. Apresentar mais simplicidade para as coisas. E porque, cara, para você ter domínio e conseguir executar uma coisa, muitas vezes eu até já dei esse exemplo. Cara, como é que ele viu aquele jab, desviou e veio de encontro com o direto? Ele não viu e nem desviou. Ele repete tantas e tantas e tantas e tantas vezes que já está gravado na cabeça dele, ele já reage de forma automática. E assim a gente também tem que ser, caso venha acontecer uma situação na rua, uma situação de intempérie. O cara botou a mão em ti. Se tu for parar para pensar, pega no dedinho, torce a mãozinha, gira o calcanhar, roda o peito, puxa garganta, cabeça, testa, genital, garganta, cabeça, testa, abdômen, genital, morreu. O cara não vai pegar esperando alguma reação sua, ele vai pegar para fazer, ele vai impor a situação dele, né? Ele é o senhor da ação porque ele começa, ele já sabe para onde vai te levar. Então, se você não tiver muita prática de qualquer coisa que você queira fazer, você não vai conseguir executar. Então, você pega algumas modalidades que tem
muito recurso, por assim dizer, né? Pega, puxa, vira, puxa, bota pro chão, gira, pula, meia lua pra trás, bolinha, quadrado, triângulo, especial do cheio, né? Não vai rolar, cara. A realidade tem que ser muito mais simples e agressiva, mais incisiva naquilo que tem que ser feito. Tem uma observação aí. Se você precisar utilizar a técnica numa situação de rua, né? Você já tá ferrado. Você já tá ferrado. Tipo assim, a técnica, ela é 10% da defesa pessoal, né? Tudo é como você se porta nos lugares, como é que você chega. Já é tu não deixar de chegar na situação de vulnerabilidade, já é defesa pessoal, né? Você saber se portar, saber negociar, saber conversar, né? Sem arrogância, né? Respeitando sempre, porque aí naturalmente você já vai se preservar de 99% das situações com educação e não frequentando lugares idiotas, né? Como o Josias fala, não faça coisas idiotas, não frequente lugares idiotas. Não seja um idiota. E não ande com pessoas idiotas, né? Isso Valeu? Aí já vai te preservar. Valeu, até mais. E tem outra coisa que é interessante falar também, que é o seguinte, a gente fala arte marcial, mas a arte marcial ela é o sentido amplo da coisa, né? Ela vai envolver ali a arte marcial tradicional, que é o Kung Fu, que é o Kali mesmo, que é depois os esportes de combate, né? E a defesa pessoal, né? Essas coisas elas meio que se entrelaçam ali, elas se misturam dentro desse sentido amplo da arte marcial. Então a gente tem que saber que, por exemplo, se eu vou para um Kali que tem muitos movimentos fluidos, né, o Kung Fu também, eu tenho muitos aspectos, muitos elementos ali culturais até, né? Sim. Que eles são feitos daquela maneira porque teve um mestre que passou para outro aluno que virou mestre e vai tendo essa tradição e não existe muito raciocínio lógico ali em cima do que se está passando, né? Existe sempre uma ilusão mesmo, né? Uma ilusão e uma prática, né? Uma ilusão se você for olhar pelo lado realista da coisa. E uma prática, porque é a prática marcial, a prática tradicional mesmo que eles fazem. Por exemplo, o Kung Fu. Se você vai para a parte esportiva do Kung Fu, é o quê? É soco, chute, joelho, queda. É o sandá. É o sandá. Então assim, a gente tem que saber distinguir o que a gente está treinando, né? Se a gente está treinando arte marcial tradicional, né? Porque se você está treinando arte marcial tradicional, com a essência cultural da modalidade, com o kimono, com os katis ou os katas, talvez não funcione quando você vai pra rua. Provavelmente não vai funcionar quando você for sair na porrada. O cara não vai vir, tipo, de porrada pra você. No boxe você vai fazer, tipo, uma base lá, esticadona, né? Tem que ter essa noção, que muitas vezes a galera não tem. Principalmente a galera que vem no YouTube, né? E não os leigos em si, né? Que eles não estão acostumados com o cenário. Então por isso que é bom a gente sempre falar esse tipo de coisa para conscientizar a galera. Não, pô, isso aqui é arte marcial tradicional, isso aqui é esporte de combate, isso aqui é defesa pessoal. E até mesmo dentro da defesa pessoal, você tem a defesa pessoal baseada nas artes tradicionais e você tem a defesa pessoal realista, que é o baseado nos esportes de combate, né? Porque se tu vai para o Muay Thai, por exemplo, pô, os caras se quebram direto, então tá comprovado que naquele estilo ali, cotovelo vai entrar, joelho vai entrar, e tem a maneira mais simples, é como o Guilherme falou, é sempre o mais simples, velho. Uma luta é uma coisa simples, né? Dois caras brigando, é o quê? Soco e agarrar. Se o cara souber mais alguma coisa, aí ele vai implementar na técnica. É ser efetivo, bater mais e apanhar menos. Isso. Vai dar o resultado final da luta. E sem firula, né? Vitorioso, exatamente. Sem firula. Às vezes, eventualmente, alguma firula pode surpreender, né? Mas, em via de regra, se a gente pegar 99% dos combates em todas as modalidades, o que mais funciona de forma mais efetiva é o simples, né? O 1-2, o feijão com arroz. E mesmo quando a gente vai pra firula, eu gosto de também diferenciar, porque assim, como o Guilherme falou, existe firula que funciona, por exemplo, se eu faço uma finta de chute e mando um soco, isso é uma firula, mas funciona. Outra coisa que nem você falou aí, de pegar o dedinho e tal, ninguém vai fazer isso, ninguém vai conseguir fazer isso. Fantasiar a modalidade, né? É esse tipo de... É o sentido lírico da coisa, né? Deixa o modo encantado. Que eu acho assim, que é legal.
Eu acho que, por exemplo, eu já treinei um pouquinho de Kali, de Panantucan. Eu acho legal. Não tiro o mérito, não é isso. Não é esse aspecto que a gente está falando. Mas é só a questão da consciência, né? De você saber o que você está treinando sem ilusões, né? Até o Kali mesmo, como tem muitos movimentos, muitos ângulos, para um lutador mesmo, para um atleta de MMA, de boxe, eu acredito que eu consegui incorporar alguns ângulos, incorporar algumas fintas para o Muay Thai mesmo, né? Eu acho legal assim, o atleta não ficar focado. Agora que você falou, você treinou alguma coisa, outra coisa, e você consegue aproveitar frações de outras modalidades, sejam elas voltadas à situação prática ou não, mas você manter a visão aberta para poder pegar novos recursos e adaptar o seu jogo. Você pode se manter íntegro no seu jogo, mas porém ainda receptivo a novas informações para conseguir agregar seu estilo marcial ou esporte de combate. Algumas pessoas têm dificuldade de entender esporte de combate e arte marcial, luta. Nem todo esporte de combate necessariamente é uma arte marcial. Você pega boxe não é uma arte marcial, é um esporte de combate, né? Então, e sim como há outras modalidades disso, né? Então, que é esporte. Foi criado como esporte e difundido como esporte e nunca foi usado como arte marcial, como arte de guerra, de combate, de confronto e decisão. Como o Aikido mesmo, né? O Aikido é uma arte marcial, mas não tem competição. Não tem competição. Né? Aí entra naquela questão que a gente estava falando no início, né? Como é que o cara vai ensinar, por exemplo, a se defender se o cara não sabe atacar, né? Aí é uma crítica também ao Aikido, mas eu acredito que tenham professores que treinem ataques, né? Eu já vi, quando eu treinava Karatê, tinha um pessoal do Aikido lá e os caras também treinavam Karatê para saber como chutar, para saber como socar e tal, para poder fazer as defesas do Aikido, né? Então eu acho que esse tipo de consciência é essencial, assim como o cara que tá passando o movimento, testar o movimento, né? A efetividade, a real efetividade daquele movimento. E mais ainda, e tá envolvido no meio, porque o que a gente tem hoje muito assim é professor oportunista, né, como você falou. Então o cara faz um curso, faz alguma coisa assim, ou treina 2 anos, sai, vai dar aula, e ele não viveu a realidade do que ele está fazendo, a realidade da modalidade. Por exemplo, eu, quando era aluno de Muay Thai mesmo, o professor chegava, vamos ficar no corner hoje, né? Quer dizer, ajudava. Você ter esse outro ponto, né? Ficar do lado de fora e absorver essa bagagem de instrução. Nem tudo é técnica. Muita coisa você aprende para você lutar, vendo os outros lutar ou se colocando na situação de instruir. Sabe que eu, treinando luta de chão, eu comecei a aprender a técnica de chão quando eu comecei a instruir. Né? Quando você... Puxa, galera sempre quando ia nos rolos, no treino de luta livre ou no de MMA, fulano faz isso, escorrega quadril, vai para não sei o que, passa joelho. Cara, e eu sempre quando eu olhei, eu nunca conseguia ter essa visão assim, tipo, para instruir. Eu tava lá fazendo, eu fazia as situações, se alguém me falasse, eu fazia. Mas eu do lado de fora, eu não via, eu não tinha essa propriedade para fazer. Pô, e daí depois no momento que assim, eu já tinha sido graduado, instrutor de luta livre, e comecei a compartilhar aquilo ali e começar a pegar os detalhes para falar. Na hora de passar pro aluno, pega aqui, progride aqui. Poxa, daí comecei a ver que eu conseguia passar aquilo ali e também na hora de executar eu conseguia ter, um apego mais técnico naquilo lá, não só aproveitando da minha explosão, velocidade, simplesmente do treino efetivo, e também da racionalidade, ao apego técnico realmente na execução, que é uma coisa que o cara pega a visão olhando de fora. O ciclo do aprendizado ele se fecha quando você ensina, né? Sim. Você aprende, beleza, aí você tem um ponto de vista. Depois quando você vai ensinar, você desenvolve outro ponto de vista. Então, esse tipo de coisa só vem com o tempo. Voltando àquela questão lá do treinador que nunca lutou. É possível o cara se envolver tanto na parada e desenvolver esse ponto de vista crítico, né, analítico, e chegar e dar uma instrução legal e tal. Mas quando você não tem a vivência, quando você não está inserido, aquele ambiente, mesmo que você, às vezes mesmo que você lute, né, por exemplo... não é uma regra que todo lutador vai ser um bom professor. Na verdade, grande parte dos bons lutadores não né? são bons professores.
né? Mas você vê lutadores medianos, que foram medianos, tiveram uma carreira bem mediana, mas que foram junto com diversos lutadores, eles participaram muito dessa atmosfera, viveram muito naquilo ali e se tornaram excelentes treinadores. Por exemplo, nós somos colegas de treino. Eu sou meia boca, você é atleta, você destaca, Não, mas eu começo a te acompanhar. Eu começo a te acompanhar, Entendi. e vou te acompanhando. Eu tô ali vivenciando. E você é muito superior a mim, mas num determinado momento eu começo a te dar suporte. E quando eu tô de teu treinador, vai passando de forma natural e começa a viver esse momento. Começa a passar a te dar suporte daquilo ali. Cara, quando eu pegar um atleta para iniciante, pô, eu vou ter muita bagagem de conteúdo e vivência real naquele momento. Mas você tava ali. Por mais que eu não tenha sido um grande lutador, lutei, e vivi junto com ali. Sabe como é que você vê isso? Você identifica os pontos e situações. Sabe como é que você vê esse tipo de situação? Às vezes você tá num evento assim, agora não que teve pandemia e tal, mas antes quando tava rolando evento, eu ia pros eventos e ficava olhando assim. Aí o cara entra lá com um atleta, pá, ou às vezes no vestiário, né? O cara cansa demais o atleta, esse professor que não tem a vivência, ele pode cansar demais o atleta antes de lutar, puxando o manopla ali, termina que o atleta já sai cansado do vestiário. Outro ponto que eu também já vi que é engraçado, esse tipo de instrução antes de luta, né? Quando o cara vier de direto, você mete o giratório, aí depois já mete outra situação. Não, troca, chuta, depois você dá um cruzado, aí você finta pro lado e chuta a perna dele. Quer dizer, o cara que vai lutar, ele não tem condições de raciocinar tudo, ele nem tem porquê ter tanta informação na cabeça. Muita informação. Ele tem que estar vazio, pô. A instrução tem que ser dada quando o cara, assim, claro, né, com um treinamento bem feito, quando o treinador desenvolve a conexão com o atleta. Quando chega lá em cima do ringue, tem que ser dois pares de olhos, né? O olho do atleta e o olho do treinador. Mas outra situação, o cara chega lá no corner, situação pior que tem, dá bronca quando o cara tá em cima do ringue. Não faz isso! Eu falei pra você não fazer! Pô! Para com isso! Não é, cara, você tem que oferecer soluções. Então... Eu já não falei pra você não fazer isso, né? Quando você fala duas vezes na mesma narrativa, coisa que você quer. Eu já não falei pra você não fazer isso. O cérebro humano vai. Eu já não falei pra você fazer isso. Você não pega aquilo ali, né? Não faz. Situação de estresse, faz. Falei pra você não chutar a perna dele, porque você tá chutando. Não, e o cara, quando você toma a bronca assim, você já tá tomando a pressão lá no ringue, né? Tá tomando ruim no ringue. Tá tomando ruim, tá sendo frustrado. Você veio onde você deveria ter o apoio e a solução, né? Ou uma alternativa boa e toma mais um cascudo. Esse tipo de irresponsabilidade é o pior, cara. E aí você vê, quem faz isso são justamente os caras que não têm a vivência, Nunca tiveram vivência nenhuma. O meu treinador, assim, eu sempre falo dele, é o professor André Nunes Câmara. Um abraço, professor André. Ele não era lutador, ele lutou, lutas amadoras, coisa. Ele fala, cara, eu nunca fui lutador, fiz 5, 6 lutas aqui, 2, 3 daquela modalidade, coisa. Mas ele era puta de um treinador, assim, cara, assim, ó, ele entendia da cabeça da pessoa e chegava na luta amadora. Depois eu fui árbitro de lutas amadoras e coisa, e você tava lá, às vezes você faz aquela reuniãozinha antes de passar o que vai rolar, que vai ser a coisa, daí o treinador vai lá e vê o adversário aquecendo. Ei, quando fizer assim, faz assado, meia lua pra trás, X bolinha, quadrado, triângulo, manhã de especial cheio. Cara, o cara nunca fez isso, você não vai apresentar uma técnica pra ele resolver a solução de agora. Não dá tempo de absorver, o moleque tá na adrenalina, primeira luta, segunda, terceira, cara, tranquiliza o cara. O que você treinou até agora, nos últimos 6 meses? Jab direto cruzado, jab direto cruzado, chute na coxa. Beleza. Deixa o cara tranquilo para ele conseguir executar. Daí eu lembro do meu treinador, professor André. E aí, cara? Beleza, filhão? Ele chegava assim, tomava água, assim, ficava 30 segundos, respira, oxigena. E aí, tá curtindo? Não tem mistério, né? Você viu? Ninguém vai morrer. Porque normalmente a pressão das primeiras lutas é aquela coisa, meu Deus, eu tô indo pra primeira luta, e aquela pressão, eu vou... Relaxa, tá tranquilo. Você viu que não tem mistério, né? Vamos lá, vamos tentar soltar agora o teu jogo, vamos botar aquela mãozinha? Tranquilo. Sem meia-lua, sem receita mágica. Porque o cara tá numa situação de puta estresse, tá adrenalina nos 12 mil, não tem como ele absorver nada, muita informação. É difícil. Muito atleta bom já é difícil.
Muita gente, o cara já tem 20, 30 lutas e ele ainda tem dificuldade, porque ele já traz aquele pitbull e vai vir pra cima. Cara, nem meus pitbulls fazem isso, pra falar a minha verdade, eles são baita racional, tem gente pra caramba, os bichos sem vergonha, né? Então tu vê essa questão, realmente é mais mentalidade. Nas primeiras lutas, eu digo, 90% é mentalidade, o 10% é a técnica. Nas primeiras lutas, o moleque que se manter frio, tranquilo, ele vai sobressair. Eu acho que também que o treinador ele tem que ter, como você falou, você teve sorte, você teve um treinador bom que te guiou, né? Porque é o seguinte, quando o cérebro reptiliano entra em ação, né? Quando você tem aquele choque ali do instinto de sobrevivência, né? Ou você trava, ou você parte para cima e gasta o gás de uma vez, né? O inexperiente, né? Ou você tende a fugir, né? A correr. São as três hipóteses aí que podem acontecer. Ou você vai pra morrer ou você se fica acuado, né? Ou trava, né? Às vezes trava. Então, assim, você ter uma conscientização anterior, né? No Muay Thai a gente tem a cultura de passar o óleo. A gente não aquece na manopla, no aparador. Tem o óleo canforado, né, no mamuai, até a máximo tem também o óleo bom. A gente passa, faz a massagem e vai aquecendo o cara ali, né, antes da luta. Nesse momento ali, normalmente o treinador fala alguma coisa na hora de fazer a mão também, né, que já vai fazer a massagem com a mão feita, né. Você traz ambientando, o cara, trazendo ele para a situação, né. Tira o que tá de fora. Ó, é só você treinou, né? Você só precisa ficar calmo, relaxa. É só fixar o que já foi colocado, né? Não precisa inventar nada, não escuta torcida, só escuta a minha voz, porque aí o quê? O cara já vai se acostumando com a tua voz daquele momento de fazer a mão, né? Você focando, né? Focando, fechando, né? E aí você vai trazendo o cara. Porque a situação de combate... O atleta precisa saber o que é o medo e como lidar com ele, Exato. né? A situação de combate de evento, a situação de competição, o efeito túnel é bom, porque você tem que focar ali o seu treinador. Esquece, isola o resto. Muito bom. Diferente de situações reais, onde você precisa sair desse efeito túnel, porque tem o outro amigo do cara, tem outro fator surpresa, diferente das situações. Mas para o atleta, a situação túnel, adversário, treinador. É interessante também pegar, às vezes, o contra-corner, né? O corner do meu adversário. Mas ele ainda está no nosso túnel, né? Porque é nosso túnel de confronto aqui, né? Meu oponente e o corner dele, meu corner e eu. Então a gente vai literalmente focar. Esquece plateia, esquece mata. Então muitas vezes o cara se deixa levar pela emoção, acha que fez o cara sentir, dá aquele sprint final e o cara nem era bom, nem tinha tanto recurso técnico, mas sentiu, mas ficou tranquilão, aguentou o abafa e pegou você depois sem gás, sem condicionamento, que você tinha muito mais recurso, mas você se deixou levar para a emoção e acabou se passando e perdeu. Foi precoce. A minha primeira luta foi exatamente assim, pô. Eu tava de capacete, a primeira luta de Muay Thai, né? E aí quando começou a luta, aquele gás, né, pra cima, batendo lá de qualquer jeito, pá. Só que o capacete estava rodando. Uhum. Então quando o capacete rodava, eu tomava muita porrada e eu ficava sem ver. E o árbitro incompetente, ele demorava pra separar e arrumar o capacete. Ou conveniente, né? Ou conveniente, né? Tem muito disso. Aí ficava naquela loucura, tá? Beleza. No segundo round, eu tentei reverter. Fui pra cima, capacete rodando, batendo. Terceiro round eu não voltei. Porque tava cansado. Ficou. Quer dizer, qual que era? O que um cara experiente ia fazer? Ele ia ajeitar o capacete, ia botar uma guarda aqui pertinho aqui, né? Pra o capacete não girar. Dá um apoiozinho. Né? E aí ele ia tomar os golpes, mas ele ia golpear menos, mas ia procurar mais efetividade, né? Ia tentar se segurar ali. Mas é isso, é a vivência, né? O cara que não passa por essas coisas, de novo, ou ele tá muito inserido na parada, ou ele vai ensinar de uma maneira que não é a maneira mais eficiente, né? Eu vi, por final, como a gente falou, a gente não vai citar nomes aqui, mas por sinal eu vi um cara falando assim, tipo, falando de treinadores que foram atletas e replicam os mesmos erros.
Tipo, eu sou um treinador, fui atleta e agora o Tigrão é meu aluno e eu vou replicar os mesmos erros para ele. Cara, eu acho que a gente evolui, por isso que o esporte está em constante evolução, né? Não, mas a ciência traz isso e diz que, cara, a ciência, literalmente, cientistas estudam, mas não aplicam, não praticaram muitas vezes. A teoria tem muito, na teoria tudo funciona, tudo tem solução, tudo é exatamente bonito. Na prática, tudo funciona, nada funciona, tudo tem variáveis e correções absurdas. Então, mas eu acredito que assim, tipo, pô, eu sei o que não deu certo para mim, eu sei que eu devia ter feito mais fortalecimento muscular, eu devia ter dado mais ênfase na minha preparação física, fui desleixado, gostava só de dar uma porrada, uma hora meu corpo começou a pagar, né? E, então, consequentemente, eu passando isso para outras pessoas, tu acaba naturalmente corrigindo isso daí. É por isso que o esporte evoluiu tanto. Cara. A gente vai pegar o esporte, as modalidades de combate. Bom, se você pegar o próprio MMA da década de 90 para hoje, cara, hoje evoluiu muito o esporte. Não tô dizendo que melhorou ou que piorou, mas evoluiu. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que você não deve colocar a ciência antes da prática. Primeiro é a prática, primeiro é o mais simples. O que adianta eu tenho um lutador, tenho um atleta que ele não sabe golpear em linha, não sabe caminhar, não sabe se defender, ele ainda não passou, ele ainda não entrou na fase de polimento, que é aquela fase onde ele vai desenvolver a técnica mesmo e aprimorar. Pra que eu vou botar ciência nesse cara, se ele ainda está aprendendo o básico, entendeu? Eu acho que a ciência do movimento, sim, beleza, mas isso já está comprovado, a gente sabe como é que bate o jab, a gente sabe como é que bate o indireto, como é que dá um chute. Claro, as modalidades elas vão ter pequenas variações nisso, mas o básico é o básico. A gente sabe, por exemplo, que um agachamento... Meu técnico falava, soco na cara é a mesma coisa em qualquer idioma. Em qualquer modalidade. Pegou o soco na cara é a mesma coisa em qualquer idioma. Não tem essa. E se você pegar os exercícios de musculação, por exemplo, multiarticulares, você pega um agachamento livre, um levantamento terra, um supino, não tem segredo, não tem porque ser, não, vamos botar elástico, não sei o que, não, pô, peraí, vamos fazer a parada primeiro básico, depois que ele estiver bem lapidado, depois que ele estiver forte, depois que ele tiver resistência, aí sim, né, aí você vai, bota lá os elásticos, claro, não tô falando de um treinamento, tô falando de alto rendimento, o cara que você vai preparar o cara do básico, passando pelas fases de amador, até chegar lá. Viver cada etapa. Não tô falando de quem vai pra academia, não tô criticando cone, nem elástico, não é isso. É só esse cara que vai... Só exemplo. Só exemplo. Eu acho que ele precisa passar por uma série de degrauzinhos, né? Pra poder chegar nesse nível de, por exemplo, fazer como os treinos do Vitor Belfort. Né? Que ele, acho que ano passado, ele treinando só com elástico e tal, pô, mas é um cara que passou todo estourado. Tem uma vivência, tem um histórico de esporte, já foi polido, já foi vivido, já foi curtido, recozido. Hoje ele faz um treino 100% voltado a mais se preservar do que propriamente render, né? Eu entendo também perfeitamente. Pegar um menino que tá começando a socar peso pra ele, porque tem que treinar força, também não é assim, pô. Né? Hoje está tudo muito instantâneo, as pessoas querem tudo muito instantâneo. Não tem nada instantâneo. Não pode estar tudo dentro. Não só pode ser tudo no jogo. Tudo nisso, tudo naquilo. Tudo força, tudo velocidade, tudo técnica. A gente tem que fazer um... E esse é o contraponto da ciência que eu falo, entendeu? Você pega, não, tem que ter ciência. Não, tem que ter ciência, claro que tem que ter, óbvio. Mas primeiro tem que ter a prática, e uma prática bem feita, né? Uma vivência bem feita. Porque também a gente não está falando de um robô, né? Perfeito. Tem a parte mental, o cara tem que estar bem espiritualmente para poder lutar bem. E eu acho que assim, principalmente tratando do esporte, o que é a ciência aplicada ao esporte? Nada mais é que o estudo de comprovação do que já existe. Isso. Concorda comigo? Não está vindo ser lançado nada novo. Não está sendo, não, olha aqui essa novidade. Faz isso que vai dar. Não, olha só, a gente tem um histórico que, os últimos 50 anos, o cara que joga assim, aquela cotovelada vai entrar assim, se o cara joga jab assim, ou jogar assim, assim tá pegando primeiro, e mais rápido e menos exposto. Eu não preciso ser um cara muito estudado em relação, ou partir para uma parte muito científica, para entender que
1 e 2 não é 1 e 2, tu entende? Você poupa energia, poupa movimento, mostra menos, acusa menos o golpe, é mais rápido. De ponto A a ponto B, uma linha reta é sempre mais rápido e mais curto do que uma parábola. Então, assim, tipo, não tem muito o que se inventar em esportes que foram feitos para ser simples e prático, né? Eu não sou profissional de educação física, né? E do outro lado, assim, na Tailândia a gente tem um exemplo muito foda disso, que é o treino, né? O treino do tailandês. Pô, o moleque acorda, aí vai correr 10 km, aí volta, às vezes pula, sei lá, 10 minutos de corda, aí bate 4 rounds de saco, rounds de 4 minutos, 4 rounds de saco, aí faz 4 rounds de aparador, né? Normalmente é o padrão. Depois vai fazer um sparring light, né? Ou vai clinchar, depois volta pro saco pra dar, sei lá, 300 chutes, 300 joelhadas. Isso todos os dias, todos os dias. Eles treinam muito, fazem sparring, tipo, muito sparring. E lutam muito, cara. Lutam muito. Aí como é que você vai falar que isso tá errado, assim? E íntegro. Porque dá certo. Eles chegam ao final da carreira deles lutando. Então, mas cara. aí que tá. Pra finalidade de ganhar a luta, funciona. Funciona porque se fosse assim, se não funcionasse, os caras não ganhavam luta, não ganhavam de gringo. Mas por outro lado, assim, os caras com 22 anos, 25 anos estão todos ferrados, né? Mas, não estou dizendo que isso não é válido, é extremamente válido, mas você pode pegar isso e melhorar. Mas qual que é o treinamento deles? É a corrida, é o treino de luta, barra flexão abdominal e uns pezinhos aqui mal feito. Mas funciona. Então, assim... Ninguém inventou a roda. Eles só estão repetindo. Flexão curtinha, assim, um monte de flexão curtinha entre os rounds. Resistência. A longevidade, ele não vai ter longevidade, né? 20, 22, 25 anos já parou. O que a gente tem que fazer? Tem que analisar, o que é que tá dando certo? O que é que não tá, né? Se eu pegar, por exemplo, um tailandês, botar ele para puxar elástico, ele não vai ganhar a luta. Porque ele está acostumado culturalmente àquele tipo de treino, né? Porque também tem a questão do esvaziamento mental da corrida. Tem que se sentir bem, aquilo que te faz bem, né? Você se sente bem fazendo um treino. Eu lembro que eu sempre gostei muito de bater manopla. Eu me sentia rápido, me sentia com pujan. E quando eu não batia manopla, eu falei, putz, eu tô ruim de mão. Cara, não é que você tá ruim de mão, não é que você, mas é que traz aquela tua ambiência, né? Você fica bem, você se sente bem, aquela atmosfera que te condiciona a fazer aquilo que te sente bem, que você está acostumado a fazer. No caso, obviamente, se botar o tailandês, puxar elástico, fazer treino de força, também, e enfim. Porque assim, eu acho que é muito fácil a gente julgar, né? Isso tá certo, isso tá errado, não sei o quê, em relação à efetividade da coisa. Mas também você tem que ver o que o atleta tá acostumado a fazer, né? Trabalhar em cima disso e, principal, deixar ele forte, deixar ele confiante, né, cara? Porque luta é muito mental, não tem... Às vezes você tá lá gordinho e tal, mas você tá se sentindo bem e consegue ganhar. Claro que a gente tem que analisar isso também, não é generalizando, vai muito da experiência do cara, né? Né? Tipo, mas é isso que... tem um padrão, mas todo padrão foge à regra, né? Existe a exceção e toda regra tem exceção, não adianta. Mas não quer dizer que toda exceção vai acontecer sempre, né? Isso. Por já diz, é exceção. Então... Galera, esse aqui é o Podfight podcast falando sobre luta, esporte de combate, experiências vividas e adquiridas no meio do esporte. A gente vai ter mais assunto. A gente tem as caixas de perguntas nas nossas redes sociais, onde a gente vai ainda desenvolver mais conteúdo. Nós vamos ficar aqui até segunda-feira, então a gente já vai gravar muita coisa. Tigrão, obrigado. Galera, quem não conhece o Tigrão, tem o canal deles, Trike Pro, ou também tem as redes sociais que vão estar disponíveis aqui. Para quem não me conhece, dá uma olhada nas minhas redes sociais. Eu nunca posto nada, não sou um cara muito mediático, mas eu tô virando blogueiro, então confere lá. Eu tô aprendendo a ser blogueiro com ele. Tu tem 20 e poucos mil seguidores, cara. Você é Pugliese, Tigrão Pugliese. Mas eu nem tô usando muito. Depois, mas é isso aí, depois que você começou a me marcar, subiu vários meus inscritos lá. Foi mesmo? Não, mas enfim, eu tô dizendo. É porque a galera tá achando que você sou eu por causa da careca. Talvez. É isso aí, galera. Em breve mais assunto. E opa!
vai ter vídeo de aula com o Tigrão, sim, vai ter vídeo de Muay Thai, aula com o Tigrão, cara que já teve aí 3 temporadas na Tailândia. Então, como eu sempre digo, se eu não sei, eu vou trazer alguém que tenha real propriedade sobre aquele assunto. Então fica ligado que logo mais tá rolando coisa muito interessante. Por hoje é só e até a próxima.